Nós estamos na hora, né? A gente sempre espera 5 minutos. Eu sei que a Grace avisou, o Maurício mandou mensagem que hoje ele não vai poder comparecer, que ele vai ver ela gravada depois. E a gente está no nosso momento. Vamos fazer a nossa prece e vamos abrir a nossa aula 15, né? Nossa aula 15. Eu acho que mais umas 2 ou 3 aulas a gente vai entrar no item 3, que é o último item do curso, que leva mais tempo, né? Então vamos fazer uma prece? Vamos fazer uma prece agradecendo a Deus, nosso Pai, a espiritualidade que tem nos orientado, nos ajudado tanto em nossa vida. Vamos agradecer por termos a capacidade de estudar, de aprender, de buscar a espiritualidade que é tão importante para nós, de ter uma religião que nos ajuda a compreender melhor a vida. Agradecer por esse curso, que os bons amigos espirituais nos intuem, nos ajude nessa caminhada e no nosso aprendizado. Que Deus, nosso Pai, abençoe a todos nós, a esse planeta, para que nós possamos estar num processo de transição. E nesse processo de transição, nós podemos estar migrando para um planeta de regeneração. Graças a Deus. Bom, então, nós vamos hoje falar de um assunto interessante. Vocês sabem que a gente segue os livros da trilogia, né? Que é o Futuro Espiritual da Terra, Checkmate nas Sombras e A Decisão. A grande parte do trabalho de conhecimento do processo de transição estão nesses livros, e algumas coisas que a gente salpica nas nossas aulas, que são assuntos importantes e que eles nos dão uma certa dimensão de várias coisas, de processo de crescimento espiritual, mas também nos dá uma dimensão do conhecimento de nós mesmos, do autoconhecimento. E a gente tem, dentro da doutrina espírita, algumas coisas que são muito favoráveis a nós, espíritas, né? A gente que estuda, que busca compreender, porque às vezes você frequenta uma religião, mas você fica muito na periferia, né? Ou lendo um romance, ou conversando um pouco, mas não entra mais de profundidade nos princípios da religião. E o processo de entrar mais fundo é que te dá alguns conhecimentos, te dá algumas informações que são extremamente importantes. Então, por exemplo, quando a gente fala de doutrina espírita, a gente sabe que a gente tem algumas coisas que são, vamos dizer assim, não é privilégio, mas são oportunidades que a maioria das religiões não tem. Por exemplo, o processo de reencarnação é uma coisa que muda a vida das pessoas, muda a nossa dinâmica de compreender as relações que nós temos com a família e com as pessoas que não são da família. A gente começa a entender melhor. A compreensão que nós estamos em processo de evolução sempre, em processo de evolução sempre, de aprendizado, e que isso não tem fim. Isso muda muito a nossa visão da vida, daquele processo antigo que nós conhecíamos, e que existe e perdura muito no mundo atual, de uma vida só, você morre, você já é definido que você vai para cá ou vai para lá e acabou. Então, esse tipo de coisa é incrível. Tem uma outra terceira coisa que é muito incrível, é a gente ter a capacidade de ler livros de espíritos desencarnados. Gente, a gente parece que isso é uma coisa comum porque tem tantos livros, mas não é. É uma coisa incrível você pensar que espíritos que estão no plano espiritual, em vários níveis, conseguem ditar para médios aqui e trazer informações de como é, o porquê, como é o sofrimento lá, por que você sofre, por que o outro não sofre, por que isso acontece, locais do mundo espiritual que são locais muito bons, locais que são muito difíceis, todas essas gamas de informações que as religiões não têm. Nós temos. Temos aqui na nossa mão milhares de livros escritos, claro que tem alguns que não tem, mas isso não importa. E a gente está trazendo para vocês, começamos a trazer nas últimas aulas, um outro ponto que não é muito discutido em detalhe pela doutrina espírita, mas está dentro da doutrina espírita também, que é quando um espírito
que está no plano espiritual, ele tem um grau de evolução razoável ou bom, vamos falar assim, ele consegue acessar informações de outros espíritos que estiveram aqui. De que nós estamos falando aqui? Tem várias situações dessas. Nós estamos falando especificamente de uma. Nós estamos falando de um espírito que é bastante evoluído e que ele capta informações da época de Jesus. Antes de Jesus nascer, depois que Jesus nasceu, a mensagem de Jesus. Nós falamos para vocês aqui sobre Maria de Nazaré. Na aula passada, nós ficamos a aula quase toda falando de uma mensagem de Jesus que fala da consciência, da evolução. E aí nós chegamos, na aula passada, a uma conclusão interessante que nos leva a uma conclusão, eu não diria fechada, mas é uma maneira de ver as coisas, em que determinados níveis de espíritos, já de um certo grau evolutivo, bem maior que o nosso, eles acessam arquivos do passado. E esses arquivos é como se fosse um filme, onde você vê as pessoas falando, você vê o que as pessoas estão sentindo, eles passam isso para um documento e eles podem ditar uma obra espírita das conversações que as pessoas tiveram. Então, a gente está tendo uma felicidade, uma alegria de estar trabalhando com tem vários, mas esse especificamente a gente já tem algum envolvimento com ele há algum tempo, no sentido de ler as obras, de compreender melhor a maneira dele, que é o Miramês, e que ele faz exatamente isso. Todo o livro Maria de Nazaré é um livro onde ele acessou algum arquivo de alguma forma no plano espiritual, foi dado a ele todo esse conhecimento, ele traduziu isso por algum sistema, um mecanismo que é desconhecido de nós, né? E isso com certeza é gravado, aí tem as sensações, os sentimentos, os detalhes, tudo. É como o Roberto falou, como ele voltasse lá no passado e visse toda a cena, o que se falou, as palavras, e registrasse isso. Vamos imaginar que ele tivesse algum equipamento, alguma maneira de registrar isso, ou até mentalmente, por ser um espírito mais evoluído, já desenvolveu uma capacidade mental de registrar coisas. Ou seja, o fato é que ele registrou as conversações, o que foi dito, o que foi respondido, o que foi falado, e os sentimentos envolvidos e o local onde aconteceu, com detalhes. É como se voltasse no tempo e presenciasse tudo aquilo e retratasse isso num livro psicografado para nós. Gente, esse é o suprassumo da condição de nós sermos espíritas e termos acesso a esse tipo de coisa. Isso é uma coisa muito linda. E hoje a gente vai começar o nosso trabalho lendo uma parte, não é um capítulo todo, uma parte que eu tirei de um capítulo, de um livro, que se chama Ave Luz. Esse livro, Ave Luz, você vai ver lá que o médium é o mesmo, né? É o João Nunes Maia, mas você vai ver lá escrito assim, pelo espírito de Shaolin. Só que é o Miramês. É que o Miramês ele troca de nome às vezes, ele usa um nome, usa outro. Ele usou Shaolin por outra razão, mas é o Miramês também. E o que ele faz nesse livro Ave Luz? Não sei se vocês têm o livro, já leram, se não, mas é maravilhoso. O livro Ave Luz, ele todo é um local, ele acontece num local específico, é uma casa de pescadores, mas que na verdade se torna um templo, onde Jesus se reúne com todos os seus discípulos, esporadicamente, e ali naquela reunião, os discípulos têm a oportunidade de questionar algum assunto muito específico com Jesus, e Jesus discorre sobre aquele assunto numa profundidade muito grande. Na verdade, é muito interessante que o livro primeiro mostra o discípulo vivendo alguma situação, e fica sem entender ou alguma dificuldade, aí vai para esse templo, um determinado dia e hora que eles têm combinado, e ali todos se reúnem, fazem prece e tal, mas Jesus já sabe qual é o do discípulo que vai fazer a pergunta. Claro que ele sabe.
E aí ele sugere que o discípulo fale o que está incomodando. E o discípulo fala, e Jesus, então, discorre sobre aquele assunto de uma forma incrível, maravilhosa. E hoje, nós trouxemos como introdução da aula, e a gente sempre gasta um bom tempo nessa introdução, porque o assunto é muito empolgante, do capítulo do livro Ave Luz. Então, nós vamos lá. Então, é o livro Ave Luz, pelo espírito Shaolin, que é outro nome do Miramês, né? O capítulo é A Fecundação. Esse capítulo é uma indagação de Tiago Menor, ou Tiago, filho de Alfeu. É uma indagação dele para Jesus na reunião do templo de Betsaida, que era uma casa dos pescadores, depois virou um templo. Então, o que acontece? Eu não coloquei toda a passagem aqui, que é grande, porque antes do que está acontecendo aqui, quando o Tiago ele indaga Jesus, antes disso, Tiago vive uma situação e vai falando no livro. Aconteceu isso, por isso, tive essa situação, fiquei em dúvida. Aí chega até aqui. Eu só coloquei a parte que ele chega e que Jesus começa a demonstrar para ele sobre o assunto. Então vamos continuar aqui, tá? Depois a gente vai vendo se chegar mais gente, a gente vai continuar olhando aqui, tá bom? Algumas pessoas chegaram, mas estão desativado a colocação. E aí, se alguém chegar e que for subir por aqui para o palco, é só dar um aviso no chat, ou pode falar que a gente escuta, tá? Mesmo não vendo a pessoa aqui, a gente escuta. Então vamos continuar. Então, imagino que a maioria de vocês escutou o que eu falei até agora. E aí, então, o Tiago, ele vai, então, falar com Jesus, a dificuldade dele é sobre a fecundação. Mas quando ele fala a fecundação, aqui o Tiago, ele já está falando num sentido mais amplo, né? Já é um sentido mais amplo. Então ele diz assim, Senhor, posso te pedir que esclareças para nós o que vem a ser, no nosso meio, o trabalho de fecundação? Então vocês percebem que a maneira que ele pergunta, porque quando a gente fala fecundação, a gente imagina a fecundação do ser humano, né? Mas tem a fecundação dos vegetais, dos animais, tem vários tipos. E tem uma fecundação que é a fecundação espiritual, é a fecundação do crescimento espiritual, um solo fecundo, um solo propício, né? Tem mil coisas que envolvem essa palavra. E o Tiago já está deixando bem claro, ele está perguntando sobre a fecundação no nosso meio, como que o trabalho de fecundação, de fecundar aqueles que nós vamos esclarecer, né? Como é que isso é? E aí Jesus começa a falar, e vocês vão ver que eu marquei algumas coisas de vermelho, porque as palavras de Jesus, elas precisam ser analisadas devagar. Porque às vezes a gente lê uma, lê duas, lê três, e fala, opa, ele está falando uma coisa aqui importante, opa, isso aqui está pegando com isso aqui. Então a gente vai mastigando aos pouquinhos, mas eu gostaria que quem tivesse pergunta, interrompa, nunca se preocupe em interromper. Eu e a Grace estamos aqui e a gente adora ser interrompido, né? Sim, com certeza. Chega mais aqui, dá para conhecer os dois. A gente adora ser interrompido, tá bom? É muito bom, sim. É bom que são poucos já que ficam na tela, né? Então a aula fica um pouco mais dinâmica. Mas quem não está na tela pode também perguntar. Pode mandar vocês aqui no vão WhatsApp. ver, vocês vão ver que nós estamos num quarto diferente, né? Talvez não estão vendo direito, porque, é claro... Vou mostrar uma coisa bonita para você. Ó, minha neta é de 7 anos, ó, ela pinta telas. Desde os 5 anos ela pinta. Isso aqui ela fez para a priminha. 7 anos, olha como que faz, desenha bem. Ela faz cada coisa linda. Mas o que eu queria mostrar é que nós estamos no quarto da nossa netinha que nasceu, da Siena, que está com nenhuma semana de vida. Não, tem 3 dias. Então, nenhuma semana que eu disse, meu amor. Ela não tem nenhuma semana. 3 dias é a mesma coisa que nenhuma semana. No quarto do anjinho. E aí nós estamos aqui, empossamos o quartinho dela, que por enquanto ela está dormindo com a mãe e com o pai, no Moisésinho lá no quarto. Ficamos quietinho para não interromper o movimento da família. Aí atrás vocês vão ver umas coisinhas no quadro, mas não dá para ler porque está tudo clarinho. Mas vamos lá. Interrompam quando quiser. A gente adora ser interrompido, já disse isso, né? Então, o mestre compassivo e generoso explica. Tiago, a fecundação é um trabalho da natureza que se nos apresenta como o meio mais importante de nos conduzirmos diante dos nossos compromissos, pela oportunidade que recebemos do nosso Pai Celestial.
Então vamos entender aqui. Ele está dizendo que a fecundação é um trabalho da natureza. E ele é um dos meios mais importantes diante dos compromissos. Ou seja, o que ele está dizendo é assim, olha, uma das coisas mais importantes é o quanto você fecunda as coisas. Como é que você fecunda o crescimento? Como é que você fecunda o amor? Como é que você fecunda a generosidade? Como é que você fecunda o respeito? É através da relação com a vida. Não vou nem dizer com o próximo, vou ser mais abrangente, com a vida. Com o próximo, com os animais, com a natureza, com as coisas que você faz. Tudo que você fizer, tudo que você se envolver, você pode ser uma pessoa que está fecundando. O que é fecundar? É criar, desenvolver, ampliar. É num sentido maior. E ele diz que isto é uma oportunidade que a gente recebe do nosso Pai Celestial. Exemplos, coisas simples. Você faz uma palestra, você trabalha numa casa religiosa ou não, você trabalha em prol de alguém, de ajudar algum grupo, ajudar pessoas, com generosidade, com o que você tem. Tem mil coisas que você faz. Você participa de um grupo de estudo, você ajuda as pessoas a entenderem, as pessoas participam discutindo o assunto. Todos nós, aqui reunidos, e mesmo aqueles que olhem o curso online, todos, eu sei de pessoas que olham e que não têm como participar aqui, estão num processo de fecundação. Que fecundação que nós estamos fazendo aqui, bem específica? Como é que a gente poderia dizer? Mas com essa fecundação ela é um pouco genérica, mas é específica. Ela é genérica porque nós estamos estudando, aprendendo, buscando o nosso crescimento espiritual. E ela é específica por quê? Porque ela fala de um processo que está ocorrendo no planeta, de transição planetária. E aí, de novo, eu vou puxar sardinha para o espiritismo, né? Mas não tem como não puxar. Pouquíssimas religiões têm o esoterismo, tem um pouco na filosofia, mas pouquíssimas religiões tratam desse assunto como a gente trata, com todos os detalhes que a gente tem. E por que a gente tem todos os detalhes? Foi o que eu falei no início do nossa aula de hoje. É porque nós recebemos os livros mediúnicos, os livros psicografados. E eles nos trazem as informações. Então, a gente consegue saber das coisas. Isso é muito importante. Então, esse trabalho é uma oportunidade que ele fala aqui, né? Oportunidade que recebemos de nosso Pai Celestial. Todos nós que estamos aqui, falando, não falando, perguntando, não perguntando, só participando, não importa. Não importa. Nós tiramos um tempo do nosso dia, que às vezes é cansado, que às vezes é corrido, né? Às vezes você atropela as coisas para conseguir chegar aqui, mas nós tiramos vem isso. No ônibus ouvindo, vem no ônibus, né? Vem andando ônibus, pela rua conecta, tentando né? ouvir. Então, assim, isto é algo importante, isso é fecundar o nosso próprio desenvolvimento espiritual com a nossa condição de participação. E quanto mais a gente participa, quanto mais a gente é interativo, quanto mais a gente lança dúvida, pergunta, não sai daqui com dúvida, eu quero saber e tal, tudo isso é uma fecundação, é tornar um solo, a alma, o nosso coração, a nossa mente mais fecunda às coisas espirituais. Então, é disso que Jesus está falando aqui. Todos nós nascemos de uma operação endógena, fecundada pela inteligência maior, pelas linhas do amor. Olha que coisa linda que ele está falando. Todos nós nascemos de uma operação endógena no sentido de dentro para fora. Ou seja, é algo que veio lá dentro, alma, espírito, e nos transforma e se nos apresenta pela constituição de um corpo físico, mas é interno. Fecundada pela inteligência maior, pelas linhas do amor. Quem é que fecundou isso que está lá dentro, a nossa alma, o nosso espírito? Quem fecundou isso? Foi Deus. Pelas linhas do amor. Lembra da aula passada que Jesus colocou? Né? Que o amor é o poder maior divino que fecunda ou que cria tudo, que administra tudo. Então, essa fecundação da nossa existência como espírito, não estou nem falando de corpo, tá? Mas podemos falar também o corpo. A nossa criação, a criação do Ruela, da Grace, da Vera, do Nicolete, de todos que estão aí,
da Yolanda, né, da Luciana, da Heredi. A fecundação de cada um de nós é uma fecundação feita por quem? Pela inteligência maior. Quem é a inteligência maior? É Deus. Né? É Deus, pelas linhas do amor. Como a nossa conversa, aí Jesus continua falando, como a nossa conversa se estende aos campos do Espírito, então ele está deixando bem claro, já estaria claro pelo que ele falou, mas ele quer deixar mais claro, aos campos do Espírito. É bom que entendas em espírito e em verdade, pois as leis são iguais para a fertilidade da matéria e para a fecundação do Espírito. Então ele está dizendo que as leis todas são originárias de quem? Do amor. Né? A gente falou disso na semana passada. Vamos um pouquinho mais. E na hora que quiser perguntar, isso não ficou claro, isso aqui eu não entendi, por favor, tá? A humanidade para nós, olha, gente, que coisa linda que é isso aqui. Isso aqui é muito bonito. A humanidade para nós é uma lavoura imensa. Isso é Jesus que está falando. A humanidade para nós é uma lavoura imensa. É uma terra exuberante que saiu, como nós outros, das mãos abençoadas de Deus. Então ele está dizendo, a humanidade é uma lavoura imensa, uma terra exuberante, que saiu como nós outros, como todos saíram, das mãos abençoadas de Deus, esperando quem cuide dela. Então, Deus vai traduzir nas suas criaturas uma necessidade de que ela participe de cuidar dessa natureza, dessa humanidade. Como um agricultor que ama seu trabalho. Para isso estamos aqui. Se a inteligência nos faz providenciar meios de irrigação para que não percamos as sementes lançadas ao solo, é razoável que providenciemos métodos mais adequados para que a água visite todas as aberturas da terra onde existam semeaduras, para que nada deixe de crescer nela e para que tenhamos aquilo que esperamos pelos nossos esforços. Então, Jesus está dizendo, olha, Deus espera que nós façamos a nossa parte. Então, ele faz uma comparação. Né? Se é uma lavoura, lavoura pressupõe semente, pressupõe irrigação, pressupõe cuidar da terra. Isso é nossa responsabilidade. Não é de Deus. Né? Não é de Deus. As sementes, a gente vai cultivar, a gente vai comprar, vai fazer o que for. Mas a gente tem uma terra, tem que ter água chegando, tem que ter solo bom, tem que ter o sol chegando. Quer dizer, o cuidado é nosso. Mas vamos continuar. Se a humanidade é uma grande lavoura, certamente cada criatura passa a ser um pequeno mundo, olha só, de trabalho com todas as suas características de imensidade. Então ele está dizendo, se a humanidade é uma grande lavoura, cada um de nós é um ser pequeno mundo, com um pequeno mundo. Mas esse pequeno mundo tem as suas características de imensidade. Então, o nosso mundo pode ser pequeno comparado com a humanidade, sim, porque são muitos mundos, mas ele tem uma característica de imensidade. É uma coisa imensa, se você pensar em você espiritualmente, que é até difícil, mas se você pensar que você estará sempre aprendendo, evoluindo e vai e não para. Isso é uma coisa imensa, uma coisa absurda. E aí Jesus fala, é dessas terras que vamos falar. Então agora Jesus já fez a introdução e disse, é disso que nós vamos falar. Para deixar bem claro qual é o contexto da conversa sobre fecundação. Vamos lá. Gente, esses vocês vão ver que estão cheios de vermelhinho, porque esse aqui é muito interessante. A complexidade, como Jesus fala, e a gente vai pegando as amarrações que se faz nisso, é muito lindo. E o Cristo continuou com interesse. O poder das ideias suplanta todas as sementes que, por vezes, encontra-se na lavoura da terra. Então, ele está dizendo assim, existem sementes, mas existe a ideia. A ideia é uma coisa inteligente. E ela suplanta as sementes. Quer dizer, ela está acima. Ele vai colocando hierarquia. Vocês vão ver que aqui agora ele vai falar de hierarquias de processos aqui.
Os pensamentos são sementes divinas na sua essência. Então, os pensamentos são sementes divinas na sua essência. Vamos entender essa palavra que eu grifei aqui na sua essência? Depois eu volto nela. Vocês vão tentando amarrar a ideia de Jesus aqui. Quando eles, né, esses pensamentos, tomam direção contrária à sua procedência, são alimentados pela ignorância. E o tempo haverá de transformá-los, devido aos serviços prestados pelas consequências. Gente, olha que coisa linda que ele está dizendo aqui. Primeiro, ele está dizendo assim: ó, existem as ideias e as sementes. As ideias são maiores, suplantam as sementes. E as sementes são os pensamentos. E ele diz que os pensamentos, na sua origem, na sua essência, ou seja, naquilo que traduz no pensamento, naquilo que está no íntimo do ser, né? Aquilo a gente já falou da identificação, né? Na nossa identificação, aquilo que está dentro do ser, ele é de essência divina. Ou seja, a nossa consciência tem uma essência divina. Lembra da consciência que fala que lá está escrito a lei? Lei de amor, é de essência divina. E as sementes estão ali, gravitando em torno dessas sementes. E as sementes são divinas. Só que, o que ele diz? Ruela, deixa eu perguntar uma coisa. Não sei se eu me confundi tudo, mas vamos lá. Nós viemos simples e ignorantes, certo? Todos. Certo. No mesmo nivelamento. Sim. Em que momento disso aqui que a gente começou a se alterar? Eu, diferente de você, do Maurício, de todo mundo. Olha, é mais ou menos isso que está sendo falado, né? É mais ou menos isso que está sendo falado. Lembra o seguinte, no início da nossa jornada, você não tem livre-arbítrio. É tudo mais ou menos determinado. Por quê? No início, você está se referindo a antes de hominal. Você pode... Não, vamos fazer o seguinte, para ficar mais fácil, que eu posso voltar lá atrás, no vegetal, no irracional, que com certeza não tem livre-arbítrio nenhum. Mas no homem primitivo, o livre-arbítrio é mínimo. Porque ele não tem capacidade de escolha, ele é quase um selvagem. Porque o homem no primitivo, ele é quase um ser animalizado, ele tem pouco de homem racional. Muito pouco. Mas ele está em desenvolvimento. Oi? Quase um bicho. É quase um bicho. Olha, até hoje a gente às vezes é quase um bicho, viu? Essa é a verdade. Então, o que acontece ali? Ali com todo respeito aos bichos, né? Com todo respeito. É muito bonzinho. Concordo. Né? Exatamente. Então, pensa o seguinte: essa jornada, está todo mundo mais ou menos ali meio selvagem, meio isso, meio aquilo, só que cada um vai despertando mediante aonde ele vive, com quem ele vive, como vive, os recursos que tem, né? Vai desenvolver dentro do ser uma condição que que nós consideramos muito ruim, mas que no início ela é muito positiva, chamada egoísmo. Essa é a mãe de tudo, o egoísmo. O que é o egoísmo? Hoje, quando a gente fala de egoísmo, a gente pensa assim, olha, o Kardec diz que o egoísmo e o orgulho são as duas chagas da humanidade, está certinho. Mas se você esquecer isso e pensar lá no passado, um dos grandes poderes que o homem desenvolveu para ele sobreviver é o egoísmo. Sem o egoísmo, ele não sobreviveria. Porque o egoísmo faz com que ele busque sobreviver. Não tinha pensado nisso. Se você não tem condição de sobreviver, você morre na primeira esquina. Então, ele tem que buscar alimentação, ele tem que buscar a roupa, tem que buscar companhia, tem que buscar o grupo, tem que buscar muitas coisas de alimentação e tem que ser egoísta, ele tem que ver para ele, não é para ver para o outro. Então, não chegou esse nível de doar, não tem isso. É para ele. Depois é para o grupo, porque nem o grupo estava formado ainda, era muito individualizado. Esse processo de construção é uma construção, gente. O egoísmo é uma construção de sobrevivência. Mas nesse processo que as pessoas entram, todos nós vamos entrando, cada um entra numa história, numa situação, em reações, em relacionamentos, em capacidade do local onde ele está. Tem 1000 coisas que envolvem isso, 1000 coisas. E nesse 1000 coisas, cada um passa
por isso de uma forma diferente e desenvolve outras coisas. Desenvolve outras coisas. Aí vai desenvolver, você tem o egoísmo de sobrevivência, mas você descobre, por exemplo, que você pode guardar as coisas, porque vai faltar. Mas isso levou muitos milênios para o homem descobrir isso. Ele não tinha nem o fogo, ele comia carne crua. Então, depois de muitos milênios, ele descobre assim, não, se eu tiver um grupo na caverna, todos os grupos ali, a gente pode guardar alguma coisa e a gente não vai passar necessidade. E se alguém vier nos atacar, a gente mata, porque é nosso. Você entende como o mecanismo é complexo? O mecanismo é muito complexo. E isso desenvolve mil coisas. Desenvolve um egoísmo maior, desenvolve violência, aí vai desenvolver muitas outras coisas oriundas do egoísmo. A violência, né? A ambição, isso vai chegando aos poucos. O orgulho chega depois, porque o orgulho é uma coisa muito do ser, que o homem primitivo nem passa isso pela cabeça dele, mas o egoísmo, sim. O egoísmo é uma coisa necessária à sobrevivência. Mas no seu caminhar, esse processo afeta cada um de um jeito diferente, cada um desenvolve coisas diferentes. Essa é uma coisa que eu estou falando para você de uma forma muito simples, mas se você trabalhar isso de uma forma mais complexa, você vai ter que ler alguns livros interessantes, por exemplo, do Átomo ao Arcanjo, é um livro interessante que mostra essas situações. Tem livros grandes, espírita, psiquiátrica, que trabalham com esse processo, e você vai entender como as coisas vão surgindo. Mas pensa que é uma fonte igual, mas essa fonte, ela precisa... Olha o que nós estamos falando. Deus deu a semente, né? Deu a capacidade. Agora, nós aqui vamos construir, nós vamos fazer a parte da lavoura, vamos plantar, vamos cuidar ou não? Ou vamos roubar do outro? Ou vamos matar o outro para tirar do outro? Tem mil coisas que podem acontecer. Tá? Isso te dá uma ideia de quando que as coisas começam a se modificar. Tá? E o próprio meio ambiente faz muito sobre isso também. Tá? Então, vamos voltar aqui para entender isso que está escrito. Tá? Isso tudo que está escrito até aqui, até consequências. Tá? Então, vamos lá. Então, ele está dizendo para a gente assim, Jesus está dando uma ideia. Olha, as ideias, quer dizer, as coisas que estão em nós, as ideias, elas são maiores que as sementes. São maiores, suplantam. E os pensamentos são as sementes divinas na sua essência. Então, ele diz assim, olha, na essência, os pensamentos são divinos. Na essência, lá dentro de nós. Não os pensamentos que a gente coloca para fora na nossa vida. Né? A gente sabe que os pensamentos são perturbadores, são confusos, são de todo tipo. Mas, na essência, ele está dizendo, eles são bons. Mas, se nós não tomamos a direção correta de usar a bondade da essência, a pureza da essência, o poder da essência, o que acontece? Nós somos ignorantes e vamos fazer um monte de besteira. E aí ele fala, tá bom, mas o que vai acontecer? Ele diz aqui, o tempo haverá de transformá-los. O que ele está dizendo para nós? O tempo haverá de transformá-los. Ele está dando um recado assim, olha, os pensamentos são divinos na essência e a gente não faz isso, a gente descamba para outros lados. Mas ele diz, porque a gente é ignorante. Mas o tempo significa o que vocês vão aprender no tempo, e aí esquece quanto tempo, vai mostrar como vocês estão equivocados, que vocês são ignorantes, que vocês vão querer ser melhor, vocês vão querer evoluir, vão querer ser pessoas boas. Vai mostrar tudo isso para vocês. Como que ele vai fazer? Devido aos serviços prestados pelas consequências. O que é isso aqui? Serviço prestado pelas consequências. É o karma. Né? Os serviços prestados pelo karma. O karma está debaixo da lei do amor e da justiça. Então, o karma é exatamente o que Jesus está falando aqui. É um serviço prestado da lei divina para nos orientar, para puxar a nossa orelha às vezes e para nos conduzir. Mas a origem é divina. Lembra que você falou que todos criados, princípio espiritual, princípio material? A origem é divina, mas nós temos o livre-arbítrio, em algum momento, isso vai crescendo, para tomar decisões e fazemos besteira. E aí o karma vem
e ele é o grande serviço, é o prestador de serviço da divindade, dentro da lei de justiça e de amor, que traz o karma para a gente aprender. Em outras palavras, nós poderíamos até dizer assim, afinal, então, nós temos livre-arbítrio ou não? Temos, para quê? Para fazer o bem, só. Para fazer o mal, nós não temos. Ah, mas se a gente fizer, você vai ter a consequência do karma. Entende? É como você falar com o seu filho assim, meu filho, ó, você tem que vir para casa essa hora por causa disso, disso e resolver isso. Tá bom. Então, você faça as suas coisas e você tem a liberdade de escolher fazer isso. Se você fizer diferente, vai ter consequência. Então, na verdade, que liberdade é esta que você pode escolher entre o bem e o mal? Não pode. Não existe livre-arbítrio para escolher o mal. Toda vez que você escolher o mal no sentido muito genérico, você tem uma consequência. E está aqui, serviço prestado pelas consequências. Jesus está deixando bem claro. Isso é uma coisa que a gente precisa entender também. Às vezes a gente entende isso de uma forma equivocada dentro da própria doutrina. Ah, nós temos a liberdade de escolher o mal. Não tem. Se você escolher, você vai responder por isso e vai pagar por isso. Então, isso não é uma liberdade. Agora, se você escolher o bem, você tem liberdade. Por quê? Porque a consequência é a melhor possível. Né? Tudo bem? Mas daí, então, seria mais ou menos assim, se você escolhe o mal, Deus pode acabar usando esse karma para te ensinar também alguma coisa lá na frente. A consequência... Mas é sempre assim. Todas as vezes que uma pessoa comete um equívoco e faz alguma coisa contrária a essa essência divina, ou a lei, toda vez que isso acontece, ela tem a oportunidade de aprender e de mudar isso. Todas as vezes ela tem. E Deus sabe, além disso, que não adianta colocar aquela pessoa numa outra vida, aí entra a reencarnação, na mesma situação, porque a pessoa pode fazer a mesma besteira a vida inteira. Então ela vem, encarna, mas ele dá a essa pessoa algumas coisas diferentes para que ela possa não cometer as mesmas besteiras. Exemplo, ser espírita. Tá aí, né? Ser espírita. Pode falar, a Grace quer comentar aqui, por favor. A gente ri, mas é uma realidade, né? Eu já comentei aqui com vocês que nos é informado que nós somos espíritas pela misericórdia divina, para nós nos protegermos de nós mesmos, que já erramos tanto, fizemos tanta besteira, erramos tanto, que por misericórdia Deus falou, olha, agora vocês vão ser espíritas, vão abrir a mente sobre as leis da reencarnação. Eu imagino que seja mais ou menos isso. Sim. As leis da reencarnação vão ter uma consciência melhor da vida, então, para vocês não continuarem errando tanto, porque talvez sem essa consciência seria mais complicado despertar dentro de nós tantas coisas que o Espiritismo nos ensina. Então, é uma bênção de Deus, realmente, eu digo por mim e penso que vocês concordam. O Espiritismo é uma bênção de Deus na nossa vida, porque quantas coisas esclarece. Uhum. A maior parte de nós veio de outra religião, com todo respeito às outras religiões, eu vim da religião católica, né? Mas uma das coisas que me chamou a atenção no Espiritismo é exatamente as respostas que eu não encontrava em nenhum outro lugar. As dúvidas. Eu chegava eu ficava chateada quando eu, jovenzinha ainda, pós-adolescente, com 18, 19 anos, eu pensava assim, eu achava que tinha umas coisas que eu achava que era injustiça, ficava pensando, mas Deus permite tudo, então por que Deus faz essa maldade com essa pessoa, deixa acontecer? Como se Deus escolhesse, não, esse é meu queridinho, não vou deixar sofrer, não vou deixar passar sufoco. Esse ele esqueceu de olhar. Essa era a minha mentalidade, que eu não encontrava respostas baseado em religiosidade e religião. E a partir do momento, eu já comentei aqui também com vocês que eu fui a primeira vez que eu fui numa palestra espírita, que o Ruela me convidou, nós estávamos no início do namoro, e eu fui morrendo de medo, chegando lá,
falou exatamente sobre leis da reencarnação. Então, naquele dia foi um despertar para mim, eu falei, gente, era tudo isso, meu espírito estava ávido, sedento de encontrar esse tipo de informações, né? Aí começou aquela luz, uma mente, clareou, iluminou a minha mente, e a partir dali nunca mais deixei. Tanto que eu nunca fui assim, fiquei em cima do muro. Não, tanto que a família toda era católica, tudo, né, para nós casarmos, né, todo mundo queria que a gente casasse na igreja católica, nós falamos, não, vai ser um desrespeito à igreja católica se eu estou... Já não tinha dúvida mais do espiritismo, e assumimos desde novinhos mesmo, né? Então é isso, gente, nós somos espíritas não é porque somos bonzinhos, não, é que nós somos, talvez em outra, como diria, né, um bicho solto na outra encarnação, né? Então viemos nessa, olha, para vocês aprendam isso, entendam definitivamente, aprendam a germinar todas essas sementes que foram oferecidas a vocês, né? Então vamos aproveitar isso, né? É isso aí. Então a Grace deixou bem claro, né? Qual a nossa... a questão, né? Então, assim, o serviço prestado pelas consequências é um karma. E no karma você pode ter karma. O karma nem sempre é ruim, pode ser um karma bom. Você fez o bem, né? O karma vai vir te ajudando. Mas o ponto que a gente tem que entender é que Deus sempre coloca coisas novas nos nossos processos reencarnatórios para que nos ajude a não ficar na mesmice, cometendo os mesmos erros sempre. Isso é importante entender. Mas vamos lá, então. Aí Jesus fala, no nosso caso, quer dizer, o caso dele e dos discípulos, claro, ele falou isso para ser bonzinho, né? Porque é bem diferente ele dos discípulos, mas tudo bem. Parece que já passamos por elas, quer dizer, já passou por essa fase de ignorância, de fazer tanta coisa errada. E procuramos, na intensidade do coração, educar as nossas ideias, escolher as sementes de maior concentração energética e semear com critério no terreno dos corações, de maneira que o respeito seja o controlador de todas as nossas disposições. Então, Jesus está falando aqui, no nosso caso é diferente. A gente já está com as sementes, nós já escolhemos as sementes melhores que tem, com a melhor energia, e nós já estamos prontos para semear, para ir falar, para passar o evangelho e tudo isso, e sempre pensando no respeito, ou seja, que o respeito seja o controlador. Não é que a gente fala, eu sou espírita, eu sei disso, os outros não sabem, e a gente não respeita as pessoas? Não, então ele está deixando bem claro, o respeito seja o controlador. E aí ele vai finalizar aqui uma parte que ele diz assim, vocês lembram que lá em cima ele fala que Deus dá a semente e tudo, mas que a adubação, a irrigação, o cuidado da terra, todo é do agricultor. Mas aí ele fala uma outra coisa, a propagação não depende de nós. Todo crescimento se faz pelo poder de Deus. Isso não depende de nós. Se faz pelo poder de Deus. No entanto, a irrigação e os primeiros cuidados são entregues ao agricultor, que nesse caso somos nós. Então, às vezes, olha, o agricultor é aquele que planta, é aquele que irriga, é aquele que divulga, mas se vai crescer ou não vai crescer e aquilo vai se disseminar, é com Deus. É Ele que sabe quem são as pessoas que vão se envolver e que vão fazer isso acontecer. Se tiver que acontecer, vai acontecer. E quando a gente pensa nisso, gente, lembra da história de Paulo. Né? Chega a ser assim, se você não conhece a história de Paulo e fala, olha, Jesus veio e aí ele foi envolvido com o poder divino e que diz que para divulgar o cristianismo em outros lugares de uma forma mais ampla e mais rápida, precisava de uma pessoa, aquele lá. Bom, aquele lá é o que persegue os cristãos. Entende? A incoerência da lógica, mas era o ser que Deus sabia que ia fazer aquilo acontecer. Porque Deus sabia, e Jesus sabia, do interior daquele ser. Que poder tinha ali, que força tinha ali capaz de dar uma virada e fazer as coisas acontecerem. Fala. Fazendo uma parte também aí sobre Paulo, né? Se vocês sabem, vamos reforçar, e se não, que fique esclarecido.
O porquê de Paulo perseguir tanto Jesus é que ele era um homem extremamente correto. Ele tinha uma essência boa e ele era cumpridor fiel das leis. Então, e nas leis mosaicas? A lei, vamos falar de mosaica, não, mas é mosaica, mas é a lei interpretada pelos fariseus. Tá? As leis lá que eles seguiam, doutores doutores da lei, eles eram, né, leis de múltiplos deuses. E tudo. Não, eles lapidavam as pessoas, matavam, condenavam a morte. Então, era que tinha todo aquele interesse por trás, né? Interesse pessoal, né? Vejam só, os sacerdotes, eles eram pessoas ricas, iam passando de geração para geração, aquela linhagem, né? Tudo. Eles não queriam perder isso, né? E o Paulo acreditava piamente em tudo aquilo, todas as leis, né? Então ele fazia cumprir, porque ele achava que ele estava sendo fiel a Deus, cumprindo as leis. Por isso, da perseguição a Jesus. Até quando ele se deparou com Jesus, né? E viu que estava errado. E ele percebeu a grandiosidade. Ele tinha muitos conflitos, porque ele falava o seguinte no livro Paulo Estevão, muito bonito. Ele comentava o seguinte, que ele não entendia, sabe? Que ele era um rapaz novo, rico, inteligente, tinha uma noiva que ele amava profundamente, então tinha tudo assim que um jovem poderia querer. Mas ele não tinha o quê? Que ele invejava nos cristãos? Paz. Ele via naquelas pessoas ternura no olhar e nunca rebatiu, eles tinham paz, eles não rebatiam de jeito nenhum, de forma agressiva, e ele, como tinha aquela essência boa, ele sentia como, assim, vamos dizer assim, uma inveja, ele não entendia como aquelas pessoas tinham tudo aquilo que ele gostaria de ter, paz, tudo mais coisas materiais, tudo ele tinha. Então, aquilo incomodava profundamente a ele. E, de repente, quando o encontro dele com Jesus, ele falou, pronto, era isso que eu precisava, era isso que eu procurava. Aí foi no instante, foi simples para ele, assim simples, dele tomar decisão, né? De virar a chave, né? E a história dele todos nós sabemos, né? Como foi de sofrimento, não teve nenhum segundo mais na vida dele que ele teve dúvida, que ele balançou, que ele pensou, não, vou voltar atrás. Não, entregou a vida dele a ponto que ele falava que chegou uma hora que não era ele que vivia, ele e o Cristo viviam como se fosse um só, né? Então, okay. Nicolete está com o anjinho aí hoje, né, Nicolete? Bom, acompanha na aula. Então vamos lá, mais um pouco aqui. A boa nova que te será entregue se assemelha a sementes. Então, aqui Jesus falando, a boa nova, quer dizer, o evangelho que está sendo entregue se assemelha a sementes escolhidas, já foram escolhidas nos reinos dos anjos. Então, ele está dizendo que as sementes vieram de lá de cima. Foi no reino divino que foi criado essa boa nova, o evangelho, tudo isso para trazer para cá. Que receberão chuvas, onde quer que sejam lançadas, pela vontade de nosso Pai que está nos céus, para que não fiquem em vão os esforços do semeador. Então ele está dizendo assim, olha, ela chegou, a boa nova, e elas vão precisar de envolvimento, vão precisar falar da chuva, né, o alimento para que ela cresça. Ele falou, mas isso já está definido, Deus isso aí não está na mão dos homens. É sempre assim, fulano vai ser o responsável por isso, fulano não conseguiu, já tem o outro que entra. O plano espiritual sempre mostra isso. O próprio Kardec, eles falam que se ele tivesse algum problema, que já tinha um segundo para entrar no lugar dele, e é assim que é. Não são as pessoas. Existe na hierarquia divina capacitações para substituição em qualquer momento, porque é a perfeição divina que está cuidando disso, né? É da oportunidade, né? É por isso, gente. Peraí, só um minutinho, deixa eu só terminar aqui. Então, está dizendo assim, os esforços do semeador. Jamais penses que está sós na terra imensa dos povos. Então, ele está dizendo, não pense que vocês estão sós.
Quando algumas portas se te fecharem, aqui, gente, é um recado para nós espíritas, tá? Esse trecho final. Ó. Quando algumas portas se te fecharem, visando te intimidar na fecundação da nobreza espiritual, não te perturbes com os barulhos, com os insultos, com as prisões, aí está bem forte, porque naquela época, né? Com os castigos, com a falta de cooperação, com a ingratidão dos que foram servidos, com as leis do mundo e com os poderes políticos. Porque para todos que me escutam, foi reservado outro tipo de glória, o de servir por amor. Então, o que está claro aqui é assim, às vezes a gente começa a fazer um trabalho numa casa espírita, ou um trabalho qualquer, beneficente, e a gente às vezes espera algum tipo de gratidão, de reconhecimento, a gente gosta de lá tirar fotinha, aparecer, ó, né? Essas coisas tem ainda, nossa, são espíritos inferiores mesmo, são espíritos de terceira ordem, vamos falar assim, né? Mas ele está deixando bem claro que ele está falando para os discípulos dele, mas ele está falando para nós aqui, é um livro mediúnico, foi trazido para nós como exemplo. A glória de trabalhar para Jesus não é a gratidão, não é o agradecimento, não é tudo bonitinho acontecendo, é tudo com complicação, com dificuldade, e às vezes as pessoas dando pancada, às vezes as pessoas te atrapalhando o seu trabalho, criando problema, tem de mil coisas. Mas ele fala assim, qual é a glória de trabalhar para mim? Servir por amor. É isso. A pessoa que serve por amor, que ela chega nesse nível, mais nada importa. Todos os barulhos que acontecem laterais, todas as confusões, elas vão ficando para trás, porque a pessoa continua servindo por amor. Ah, não é aqui, é ali, é ali, é aqui. E eu queria mostrar mais uma coisa aqui. Então vai. Isso aí que ela está falando, é muito importante a gente pensar que a gente começa assim, que diante de qualquer que seja a dificuldade que apareça, quando a gente faz algo por amor, aí realmente não importa, a gente não importa o que essa preocupação de que vai ter reconhecimento, que vai ter agradecimento, nada disso não importa. Então, importa o que você fez, cada coisa que nós temos sempre batido aqui na Terra. Seja qualquer coisa que a gente for fazer, que a gente faça com amor. E a gente começa a aprender isso nas pequenas coisas, né? Ter boa vontade. Boa vontade, porque até tem uma página bonita, eu vou mandar para vocês, é do Emmanuel, que ele fala sobre a má vontade e uma série de consequências que uma simples má vontade gera, às vezes uma coisinha pequena. E logo na sequência ele põe sobre a boa vontade. Vou mandar essas duas para vocês, que é linda, que são curtinhas, né? E ele fala também, uma simples boa vontade, uma coisa, qualquer coisa que você faça para alguém, ou qualquer coisa que você faça de boa vontade, como também tem a boa vontade gera, encadeia uma série de consequências, né? Então, vamos seguir um pouco mais para frente aqui. Era uma semente poderosa que começara a crescer como prodígio naquele instante da semeadura. Então, está falando, depois que Jesus falou isso, o Tiago, ele sentiu aquilo como uma semente poderosa dentro dele. Ele percebeu aquilo, que aquilo tocou muito fundo, essas palavras de Jesus para ele. É como se Jesus deixa o dedo de Deus tocar nas cordas do seu verbo e prossegue cordialmente. Então, Jesus continua. Tiago, em reino nenhum poderá existir fecundação sem amor. Em reino nenhum poderá existir fecundação sem amor. Tudo que plantas, faze-o com amor, porque Deus completa o que porventura faltar nas nossas deficiências. O Senhor é o dono da grande vinha que nos pede que estendamos as sementes do bem por toda parte. Então, olha que coisa linda. Primeiro, ele está dizendo que toda fecundação, em qualquer tipo de fecundação, não existe uma fecundação sem amor. E aí a gente vai entender, porque o amor, como é o grande criador, todo o processo de fecundação, de crescimento, de transformação, de mudança, todo está ligado a isso, né? E ele fala,
tudo que você fizer, o mais simples, faz com amor, faz com a generosidade, a boa vontade, a alegria de fazer. Por quê? Ele está deixando bem claro. As nossas deficiências são grandes, né? Mas Deus completa o que te faltar. E não somente isso, mas que ajudemos os trabalhadores que chegaram primeiro. É aquela história que você vai para uma casa espírita e você chega, às vezes a casa é muito simples, às vezes a casa tem um jeito de trabalhar, você tem outro, e ele está dando um recado aqui. Quando você chega dentro de uma situação que já está posta e você vai para contribuir, você tem umas ideias avançadas, você tem umas ideias muito boas, você acha que é muito boa, aí você quer alterar, você quer mudar. Então ele está dizendo para nós assim, ó, e não somente isso, mas que ajudemos os trabalhadores que chegaram primeiro e que se encontram em imenso labor. Mesmo que eles nos estranhem, sejamos compassivos com esses desbravadores das terras inóspitas. Eles merecem a nossa admiração. Não julgues a nenhum deles por usarem antigos métodos de plantio. Às vezes trabalham em terras diferentes das que usas. Não esqueças o arado do exemplo antes de aplicar a paciência como o tempo, a esperança como a chuva, pois se não tiveres bastante vigilância, pode surgir as pragas das exigências e perderes toda a lavoura. Gente, o que ele está dizendo não precisava ser mais direto do que ele está falando aqui. Olha, você trabalha num grupo, qualquer grupo, você chegou num grupo, já tinha gente lá, tinha um jeito de fazer, vai com paciência, sabe? Vai com o tempo, tenha paciência. Não vai chutando o pau da barraca, não vai dando instrução, não vai falando que você sabe, que o que é assim que tem que ser. Não faça isso. Aquelas pessoas que estão ali merecem respeito. Eles, provavelmente, para fazer o que eles estão fazendo, eles suaram a camisa. E, às vezes, a gente acha que saber mais ou tem mais capacidade que pode chegar mudando. Não é assim. Tenha paciência com o tempo, né? A esperança como a chuva. Vai devagar. E aí o que ele diz? Mais importante de que você fazer isso é você dar exemplo. Começa então a dar exemplo, vai fazendo aquilo do jeitinho lá e tal, e vai dando exemplo, vai dando exemplo. Pronto, as coisas vão chegar. Porque, entende a nossa pouca fé? Tudo que Jesus está dizendo aqui se resume assim. Olha, se você tem boa vontade, você faz seu melhor, né? E tem um monte de situação difícil, você dá exemplo de fazer o bem, de ser humilde, de ajudar sempre, ajudar sempre. Por quê? Porque Deus, que é nosso Pai, vê tudo isso e vai dizer, não, essa pessoa aqui, ela merece uma oportunidade, ela está fazendo o melhor dela, vamos arrumar um jeito. E ele vai dar um jeito, vocês não tenham dúvida. Ele vai dar um jeito, porque vocês viram lá no começo da passagem, a propagação é responsabilidade de Deus, o crescimento é responsabilidade de Deus. Então, se ele quer que alguma coisa seja propagada, ninguém vai travar. Não tem como, né? Depois de cumprir todos os teus deveres, entrega a plantação para o Senhor, que ele saberá o que fazer. A propagação da verdade não depende somente dos homens, mas muito mais de Deus. Porém, ele sabe usar os homens para transmitir as suas leis aos mesmos homens, na fecundação do bem maior. Então, eu não vou seguir mais aqui, porque esse assunto aqui é um assunto igual aquele da semana passada. É assunto para ler em casa, assunto para ler em casa com calma, com paciência. O que eu queria é abrir tempo aqui agora, eu vou fechar aqui Tá. Gente, vou deixar assim, porque a gente vê também as pessoas que estão aqui, se quiser comentar, tem um chat aqui. Alaninha, pode falar, por favor. Deixa eu falar com ela aqui, ela está no chat. O microfone não abre. Pode escrever no WhatsApp ou... Pode escrever no WhatsApp ou no chat que a gente lê. Então, fiquei pensativa, na verdade, né, nessa aula de hoje aí, porque, principalmente na casa que a gente trabalha, que é uma casa simples, assim, né,
A gente já passou por tantas fases assim de desavenças, de discórdias, de gente entrando, de gente saindo, né? E a gente está vivendo hoje um momento relativamente tranquilo. Aí eu fiquei pensando, será que devemos nos preocupar com isso, né? Porque parece que as coisas têm que ser difíceis, né? Tem que ser complicadas para a gente estar evoluindo de alguma forma, né? A gente não pode ficar no comodismo, parece, né? E tem que ser o tempo todo com desafios, né? É uma colocação diferente, né? Porque a gente espera ter paz e não necessariamente que isso vai ser, então, né? Assim, Vera, vamos pensar uma coisa, vai, ser bem honesto. Eu sempre, toda vez que eu penso em determinadas coisas que são transcendentes, eu penso a nossa condição espiritual. Nós não merecemos ainda a paz. Ainda não. Ainda não. Nós estamos naquela situação em que o karma sempre vai nos visitar e nos trazer situações de aprendizado, né? Então, assim, a maioria das vezes que tem dissensões em casas espíritas, que tem situações desagradáveis, grande parte das vezes é problema de comunicação. Uma comunicação ruim, ou é fofoca, ou é maledicência, coisas assim, desse tipo, que às vezes as pessoas não conseguem lidar com isso. Isso não é fácil, porque são pessoas muito diferentes que estão ali, cada um numa condição. E, em geral, a grande maioria é de condição ainda pequena. Nós somos seres de condições espirituais pequena ainda. Não adianta a gente se iludir. Então, a gente vai ter dificuldade num agrupamento. Qualquer agrupamento que a gente pertencer, eu já pertenci a muitos agrupamentos espíritas, de trabalho em lugares diferentes. Eu trabalhei em 3 estados diferentes, São Paulo, Rio e Minas, em locais, situações completamente diferentes, cultura diferente. E agrupamento sempre tem dificuldades, sempre vai ter, porque existe de tudo no ser humano. Agora, o que Jesus está colocando para nós é paciência, né? É paciência e entregar a Deus quando a gente faz aquilo que é o melhor. A questão é, quando é que a gente faz aquilo que é o melhor? Não é muitas vezes, não. Né? Muitas das vezes a gente está envolvido em interesse pessoal, um pouco de egoísmo, orgulho, vaidade. Tudo isso permeia a nossa vida sempre, em qualquer lugar que a gente estiver, mesmo numa casa espírita. Eu frequentei reuniões mediúnicas, 9, 10 anos na minha vida, e a Grace também, e a gente frequentou reuniões maravilhosas, mas sempre tem uma coisinha ou outra. E tem hora que tem muitas coisas que acontecem. E se a gente não tiver paciência, a gente não vai vencer, porque aí é uma luta de inferioridade com inferioridade. Então você só vence a inferioridade, não vou dizer com superioridade, porque nós não temos, mas com paciência, como Jesus fala ali, com paciência e acreditando em Deus e dando bons exemplos, né? Ô Vera, olha, veja só, você mesma respondeu, de certa forma, a sua dúvida. Olha o que você falou. Nós somos de uma casa espírita simples, pequena, mas que tiveram várias dissensões, que tiveram, pessoas saíram, o desavença, o desentendimento, não sei exatamente o que, mas olha só, e agora nós estamos passando uma fase boa. Então, isso é sinal que essa desavença, essas coisas desagradáveis que passaram, serviu de lição, né? Não continuam incorrendo nas mesmas coisas. Né? O grupo, nós falamos, o ano passado vocês não estavam conosco no curso de mediunidade, nós tivemos um capítulo... Estava sim, é que eu estava quietinha. Claro, Grace. Sim, tem. Estava quietinha. É que eu fiquei quietinha naquele curso, mas então você vai lembrar de quando nós falamos sobre um grupo homogêneo, né? Então, o grupo homogêneo é isso, passa pelas dificuldades, vai trabalhando todos juntos, né, para superar as dificuldades. O ponto você sabe o que acontece? É que quando começa a haver dificuldades, é sempre mais fácil dissensão.
As pessoas acham que é mais fácil sair. Vou embora, não quero me De envolver. vez, Só que a pessoa perdeu uma oportunidade. Ela não. Várias pessoas perderam a oportunidade. Estamos falando de grupo. Qual a oportunidade de aprender? Sim. Porque quando você tem pessoas... Quando a gente fala assim, tem pessoas que são difíceis, dá a impressão que é alguém, que não é a gente. Às vezes é Mas a gente também é difícil. Pode ter certeza. Né? Então, quando você tem dissensão em grupos, e eu já passei por isso muitas vezes, em grupos, da gente sair ou outro sair, já aconteceu isso. Mas você olha para trás, você percebe assim, perdi uma oportunidade de aprender alguma coisa. Exatamente em conseguir uma comunicação melhor com as pessoas. Mais gratidão, mais afetuosidade. Porque você sabe, assim, na levando vida... em consideração que nós nunca estamos juntos por acaso. Exatamente, mas você sabe que vocês já devem ter vivido coisas assim, eu já vivi, a minha esposa já viveu, de pessoas que a gente às vezes não tem uma simpatia, o negócio não anda e tal, mas aí você decide fazer alguma coisa boa para aquela pessoa e aquilo muda, a pessoa te trata bem. Então, às vezes, essas dissensões não são ocorridas por uma questão que aconteceu, é mais por falta de uma boa maneira de lidar com as coisas, que as pessoas às vezes não têm. As pessoas preferem dissendir, sair, não vou participar. Isso a gente tem que aprender com isso, viu? A gente tem que aprender com isso. Vamos lá, então. E outra coisa que eu só queria fazer um comentário, que eu fiz o teste lá da arrogância. Tá feio, na frente, acho que eu fiquei também assim, meio cabisbaixa. A dica. Eu fiquei também meio cabisbaixa quando eu fui lendo. A minha sorte foi que logo na sequência eu me envolvi aqui com a minha filha. Esqueceu um pouco. Aí eu perdi o foco, mas eu vou voltar lá. Nossa, mas é assustador. É bom a gente, é uma maneira da gente procurar olhar com honestidade para a gente mesmo e se consertar, né? Resolver porque a gente não se enxerga, na verdade, né? Até então, vira um negócio desse, né? A gente não se enxerga, né? Sim, então, quando é bom, às vezes é preferível que a gente não enxergue. É aquela coisa que fala, né? Ignorância é uma bênção, né? Mas é uma bênção até que a vida vai te cobrar. Aí você vai ter que... Quando você não sabe de alguma coisa... Eu tenho uma sobrinha que é médica, uma vez ela falou uma coisa que eu achei interessante, que um probleminha de saúde, ela falou, olha, tia, nessa hora é uma bênção a ignorância, porque ela, como médica, ela sabia todos os detalhes. Então, se ela não soubesse, seria muito melhor, que era um assunto em relação a ela mesmo. Então, é bem isso mesmo. Às vezes, quando você não tem noção da coisa, né? Às vezes é mais fácil você lidar. É por isso que muitas vezes a gente prefere virar as costas, né? Do que você, com seriedade, admitir as suas falhas, saber pedir desculpa, perdão, né? E se melhorar, modificar. É porque, olha, você vê a palavra de Jesus, paciência. Coisa rara, paciência. A gente não tem paciência, a gente tem orgulho, então a gente tem que entender isso. A gente tem arrogância, né? E uma lista grande de arrogância, de características de arrogância a gente tem. Se a gente tem tudo isso, a possibilidade nas relações da gente errar muitas vezes é grande. Ponto. Essa é uma conclusão assim, óbvia, simples. Então, se isso é para todos, né, significa que eu tenho que ter paciência e ouvir o outro, mesmo não concordando, e conversar. Eu tinha uma conversa que, às vezes, eu fazia com algum determinado tipo de espíritos que vinha na reunião mediúnica, eu conversava com eles. Quando eu via que a coisa estava muito crítica, eu fazia a seguinte pergunta: você nunca se equivocou na vida? Você nunca se equivocou na vida? Aí ele ficava assim. Aí ele falava, não, já me equivoquei. Eu falei assim, como é que você tem certeza que agora você não está equivocado? Não, você tem que ter certeza para você falar isso que você está falando, que queria continuar naquela situação, que ele tinha ódio, que tinha raiva, que era isso que era o certo. Eu falei, não, mas como é que você pode ter certeza se você já errou e você concorda que você pode continuar errando em algumas coisas? Eu concordo, né?
Então tá bom, e se você estiver errado agora, e você vai descobrir só depois de sofrer muito? Esse argumento que é simples, às vezes tocava lá dentro da pessoa, porque chamava a atenção dele. Olha, cara, você já errou tanto, será que você não está errado agora? Vamos ouvir. E muitas das vezes a gente conseguia falar, ele conseguia ouvir. E isso a gente tem que fazer para a gente mesmo. Entende? Na relação, você tem que fazer isso para você mesmo, não é para o outro. Para o outro não adianta, só piora. Você tem que fazer para você mesmo pensar. Olha, está difícil, a pessoa está fazendo isso, mas qual o meu contributo nisso? É dissensão ou é paciência? Ou é conversar, ou ser simpático, ou criar uma afetuosidade com essa pessoa de um jeito para ela ficar mais afável a ouvir meus argumentos, ou eu até ouvir os argumentos dela de uma outra maneira. E, gente, isso às vezes dá um resultado incrível. E a gente não usa por quê? Porque Jesus falou, cadê a paciência? A gente não é tolerante também, né? Acho que é paciente. Sim, é paciente, mas para ser paciente tem que ser tolerante, senão não dá. Né? Aí é um grande erro também. A gente está com alguns problemas aqui de comunicação. Eu estou vendo que a Yolanda ela queria falar algumas coisas, não conseguiu aqui conectar. E pelo chat também, problema com a letra pequena, mas eu vou conversar com ela depois para a gente ver, criar uma maneira de a gente resolver isso. Mas vamos lá, alguém mais quer comentar alguma coisa sobre isso que nós falamos? Bom, então nós vamos fazer assim. Nós não vamos começar o outro assunto. O outro assunto a gente vai falar de civilização. Isso é muito importante. Civilização. O que é uma civilização? Você vê que a gente vem falando de Jesus há 2 semanas, preparando para falar de civilização. Tá? Tem tudo a ver. Então, assim, nós não vamos alongar hoje, mas tá? A Grace já chegou aqui. A gente vai encerrar e vai pedir alguém para fazer a prece para a gente. Eu já fiz a prece inicial, então alguém faria o favor de fazer a prece final. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Agradecer nossos irmãos espirituais que nos auxiliaram durante a aula. A nossos instrutores por toda a preparação e carinho com este curso conosco, nos permitindo aprender, ampliar nossa espiritualidade, seguindo sempre os ensinamentos de Jesus e todos os seres evoluídos que permaneçam entre nós, para a nossa ascensão espiritual, que sejamos tocados pela humildade, a fim de sermos capazes de amar nossos semelhantes de uma forma diferenciada. Graças por continuarmos no caminho de evolução, agora e sempre, graças a Deus. Obrigada, Nicolete. Sua filhinha que estava aí ao seu lado era o Anjinho. Era mesmo. Os duas, né? A filhinha Anjinho, né? Gente, fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Obrigado aí pela atenção. Até semana que vem, se Deus pela quiser. Paciência. A semana que vem o assunto é importante, hein? É civilização com base na filosofia, com base na doutrina espírita e mais alguma coisa. Fiquem com Deus. Boa semana, pessoal. Boa semana. Terminando aqui a transmissão.